Rádio IF, a rádio da sua comunidade. Hoje a ideia é trabalhar com o assunto grupo gerador de energia e suas aplicações, né? Então, esse equipamento, na verdade, ele tem assim, um uso perto da gente, né? Assim, não está no nosso dia a dia, obviamente, mas trabalha nos bastidores, né? Então, as pessoas, de fato, não conhecem, assim, uma boa parte, né, das pessoas não conhece o equipamento em si, a sua utilidade, né, sua importância em algumas das aplicações, né? Então, a ideia minha e a de Fernando, né, é mostrar um pouco dessas aplicações. Obviamente que tem conceitos aqui que assim são mais aprofundados, né? E a gente pode fazer a explanação desses conceitos em outro momento, né? E aí a gente vai falar quais são esses, ou são esses conceitos que podem ser colocados em outro momento, né? Já que nós estamos falando de um equipamento que é técnico, né? Assim, tem um viés com os cursos, por exemplo, né? Da área de eletrotécnica, eletromecânica, até mesmo da engenharia mecânica, claro, né? Então, assim, a gente vai aqui mostrar um panorama, o conceito da máquina, né? Então, essa é a ideia, tá? Então, Fernando, eu vou falar aqui, apresentar aqui o conceito primeiro, né? Assim como nas duas outras aulas, é, fizemos um conjunto de slides aqui, né? Até mesmo para ilustrar melhor o que a gente está falando. Então, eu vou começar com o primeiro slide, né? Aonde eu quero mostrar o que de fato, o que a gente pode entender como um grupo gerador, né? Então, vamos tentar colocar aqui o slide na tela para vocês. Ok, aí, beleza. Bom, o conceito é bastante simples, né? A gente vai tentar aqui botar o mais simples possível. A ideia é a seguinte: quando a gente fala de grupos geradores, nós estamos falando de uma máquina, um equipamento, né, que é destinado à geração de eletricidade, obviamente, mas ele é uma união, tá, entre um motor mecânico, uma máquina mecânica, né, que a gente chama de máquina motriz, tá? Então, esse motor, ele pode ser diversos ciclos, né? Então, assim, um motor é uma máquina térmica. Então, trabalha de acordo com alguns ciclos termodinâmicos. Então, mas, de modo geral, para uma ideia mais simples, poderia ser um motor de ciclo Otto, ou seja, um motor de carro comum, né? Claro, com suas devidas adaptações e com suas devidas particularidades. Um motor de carro ou um motor de ciclo diesel, ou seja, um motor a diesel, ou seja, um motor de caminhão, né? Em muitos casos até usa motor de navio, né? Em grandes aplicações, mas uma máquina nesse sentido. Pode ser outras também, tá? Dentro desse conceito, muitas das vezes, usa até turbina a gás, tá? Fazendo meio que uma termoelétrica, como eu comentei na semana passada, né? Então, mas a ideia aqui é falar em cima do motor diesel, tá? Uma máquina que trabalha com o motor diesel. Por que isso? Porque é o mais utilizado, né? Em pequenas e médias aplicações, né? Somada a esse motor diesel, você tem o quê? Um gerador de eletricidade, tá? Então, a soma, a junção dessas duas máquinas, uma mecânica e a outra elétrica, unidas, dá o que a gente chama de grupo gerador, né, de energia. Tá? Então, essa é a ideia básica. E esse gerador vai produzir o que a gente chama de corrente alternada, né? Ou seja, uma forma de fornecimento de energia que é igual ao que nós temos nas tomadas, nas nossas casas, né? Nas tomadas, na iluminação das nossas casas. Tá? Então, assim, esse gerador é um dos pontos que eu falei. São um tipo de gerador, depois o Fernando pode estar complementando aí, né? Que tipo de gerador é esse, né?
mas é um gerador específico que a gente estuda lá em máquinas elétricas, tá? Então, mas no final das contas, é um gerador que vai produzir corrente alternada. Então, eu estou unindo aí máquina motriz para realizar um movimento, por sua vez, esse movimento do motor, do eixo do motor, vai acionar o eixo do meu gerador. E aí eu vou produzir eletricidade. Basicamente isso. Mais alguma coisa, Fernando, para complementar aí? Eu acho que Queira, você falou tudo aí, né? A aplicação é bem, como você falou, né, de pequeno a médio porte aí. É bem objetivo essas aplicações, né? Como você vem falando aí, né, vai ser um estudo, né, bem objetivo, bem didático, para a gente não entrar em muitos detalhes técnicos, né? Que senão a gente prolonga muito, né? Mas é tudo que você falou, né? Ao longo aí do processo aí, a gente vai acrescentando mais alguns detalhes, né? Tanto das experiências, né, da minha região e da região. Muda um pouco de região para região, né? As aplicações. Ok, então eu vou passar aqui o próximo slide, né? Só para a gente seguindo, né? Você quer falar aí, Fernando? Só para a gente comentar aí alguma coisa? Não, vai. Vamos ver. Ao longo a gente vai. Beleza. Então, assim, como nós comentamos no slide anterior, aí está a cara dele, né? Uma das caras dele, né? Esse equipamento. Então, nós deixamos aqui bem claro que está no retângulo aqui, vermelho, quase um quadrado aqui, né? Aqui dentro, você tem o tal do motor diesel. Então, assim, é um motor parecido com um de caminhão. Quer dizer, parecido não, é um motor de caminhão, né? Então, normal. Então, aqui essa parte azulada é o motor propriamente dito, né? Aqui o radiador. Então, tem as partes que compõem um motor normal. Vai ter motor de arranque, vai ter, né, bateria para dar o arranque nele, para dar partida nesse motor, vai ter filtro de óleo, filtro de ar, né? Tem toda uma estrutura, escapamento, então toda uma estrutura de um motor diesel, propriamente dito. Aqui a parte em preto, né, esse cilindro aqui preto, né, essa caixa aqui em cima. Esse aqui, de fato, é o gerador de eletricidade que a gente estava comentando. E, é claro, para fazer essa conexão do gerador à rede elétrica, né, seja comercial como residencial, até residencial pode, né, ou industrial, você tem aqui um quadro de comando, aí tem outros detalhes elétricos envolvidos, como quadro de transferência, que a gente também, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho. Mas aqui a ideia é mostrar a cara dele, né, o jeitão dele. É um motor diesel, tá aí o motor diesel, do outro lado você tem aí o gerador, tá? Então, basicamente, é isso que nós temos. Esse grupo gerador que nós estamos mostrando é um grupo gerador que ele é todo aberto, né? Então, imagine você com um equipamento desse do seu lado, um motor de caminhão funcionando acelerado, né? Que barulhão que não dá, né? Então, assim, nós temos outro tipo de recurso para abafar esse som, tá? Diminuir o ruído desse equipamento em algumas aplicações. Aí eu vou mostrar aqui mais para frente. Quando você quiser comentar também, Fernando, você pode ficar à vontade aí. Então, o detalhe aí que você explicou aí, né, que quando a gente diz, né, gerador de emergência, ou grupo motor gerador, muitas pessoas, às vezes, que não trabalham ou querem conhecer, quando eles veem a parte do motor. Aí acha que, às vezes, ou tem a noção que, às vezes, que é o motor que vai fazer, né, essa geração. Então, como você explicou aí, né, essa parte de motor aí, como a gente está falando aí, é motor a diesel, também tem motores menores, né, que é a combustão a gasolina, né.
E o princípio é o mesmo, só a dimensão que diminui, né? E o gerador também, né? Para cada tipo de carga, você vai poder fazer esse esquema. Então, esse esboço aí que você mostrou, né? Essa divisão, essa separação, né? Fazer a demonstração aí que essa parte mecânica, né? Quem tem que andar em conjunto, né? Em sincronia com a parte de geração, que é a parte elétrica, né? E ambos os dois, né, ter previamente a manutenção, né, verificação, para que tudo ocorra, né, síncrono, né, simultaneamente iguais. A gente pode, bem lembrar, né, a questão da manutenção, né, a gente pode deixar até para o final, né, Fernando? Falar um pouco da manutenção desse grupo gerador, né? Não é uma coisa que estava meio que previamente pensado, né? Mas assim, a manutenção dele é um negócio. Eu já trabalhei com manutenção de grupos geradores, é um negócio meio complicado. Complicado no sentido, assim, é uma máquina, né? Que trabalha, que é estacionária, né? Ela trabalha parada aí, né? Mas assim como qualquer motor de carro, de caminhão, ele precisa de manutenção e tem um custo para isso. Outra coisa assim que eu quero chamar a atenção logo antes de falar das aplicações é o seguinte: esses grupos geradores eles começaram a ser mais utilizados, né, aumentou a demanda, né, na verdade, de utilização com a crise aí, apagão, né, de 2000, 2001, né, as pessoas se sentiram, pessoas que eu digo, as empresas, né, estabelecimentos comerciais, começaram a sentir a necessidade, né, em função do risco iminente de falta de energia em algumas regiões, em alguns períodos, eles optaram por garantir o fornecimento de energia elétrica por meio desses equipamentos, né? Então, assim, mas, por outro lado, o grupo gerador ele tem certos problemas do ponto de vista ambiental, né? Isso aí eu queria deixar bem claro, porque, lembrando, gente, isso aqui é um motor a diesel, trabalhando acelerado. Então, vou dar exemplo, tá? Números. Você pensar em um grupo gerador de 55 kVA, né, que a potência é kVA, né? 55 kVA, ele consome mais ou menos 2 litros de diesel por hora. Tá? Então, assim, ele rodando aí, rodando 24 horas, né, fica complicado. Você pensar, um exemplo que depois eu vou falar mais para frente, um de 550 kVA, tá? Hoje ele consome aí em torno de 115 litros por hora. Entendeu? Então, assim, a quantidade é grande, o consumo é grande de diesel. E outro ponto é o seguinte, são as emissões de gases provenientes dessa queima desse combustível. Lembrando que isso é um motor de caminhão, né? Então, as emissões são as mesmas de um caminhão a diesel, né? Então, por exemplo, emissão de CO2, que é o monóxido de carbono, CO2, que é o dióxido de carbono, NOx, que é o óxido de nitrogênio, SOx, que é o óxido de enxofre, além do material particulado. Então, tudo isso sai na descarga, entendeu? Então, são gases que, de certa forma, eles influenciam, eles impactam também no ambiente, tá? Então, assim, existe legislação? Existe. A resolução do CONAMA número 08, tá? De 1990. Mas a resolução em si, o que ela vê? Basicamente, o enxofre, tá? E aí, qual é a regra? Usinas, né, sistemas de geração a diesel, por exemplo, com potências menores de 70 megawatts, tem um valor máximo de emissão, né, desse enxofre, que é mais ou menos 4,3, se eu não me engano, gramas por quilowatt-hora gerado.
né? Vou ficar nesse valor aí. Então, assim, esse é o limite, né? 4,3 gramas por cada quilowatt-hora gerado. Então, assim, então a legislação, de certa forma, que eu vejo, ela é muito frouxa nesse sentido de monitorar as emissões dos grupos geradores, tá? Tem solução para isso. Depois, né, eu posso até comentar aqui logo, Fernando, só para adiantar, que você tem oxicatalisadores, né? São os catalisadores que são colocados na descarga do motor a diesel para diminuir essas emissões, tá? Então, é um dispositivo que reduz aí. Fala, Para dizer a grosso modo, né? uhum. É o que usa nos carros também convencionais para diminuir, né? Isso. Porque senão ele com a descarga aberta, sem nada, e a emissão para cima, e quer dizer, e não tem, assim, pelo menos é o que eu vejo, né? Não tem uma fiscalização, né, em relação ao monitoramento em cima desses grupos geradores, pelo menos os de médio e pequeno porte, né? Então, assim, eles estão, de certa forma, impactando no ambiente, então tem um problema também, né? Aí o diesel utilizado, aí vai depender muito, né, do tipo do diesel, que é outra conversa, né, praticamente, porque você tem o diesel tipo A, né, que é o diesel sem adição de biodiesel, e tem um diesel B que tem adição de biodiesel, ou seja, uma parcela do diesel proveniente de fontes renováveis, para tentar diminuir, né, os problemas de emissão. Mas mesmo assim, usando o biodiesel, tá? Existem estudos, trabalhos, até mesmo do pessoal da UENF, né? Do pessoal do Laboratório de Física, lá da UENF, do CCT, que comprova que, assim, as emissões, mesmo usando biodiesel, as emissões de alguns gases são elevadas. Então, assim, o biodiesel também não é perfeito, claro, tá? Então, assim, só esses pequenos detalhes, né? Mas em relação, do ponto de vista ambiental, né? Só do ponto de vista ambiental. Bom, eu vou passar aqui, Fernando, para o outro, né? Que mostra, voltando, a solução para o barulho, né? O barulho. Imagine você dormindo, esse troço rodando à noite, né? Então é terrível. É um transtorno. Então esse daqui, por exemplo, né? É um caixotão, né? Um caixote branco, né? Geralmente as cores estão relacionadas ao fabricante, né? Se pegar a Estemac é branco, usar a Caterpillar é amarelo, né? Então, assim, é um caixotão, que na verdade isso aí é a proteção acústica, reduzindo o ruído, se eu não me engano, dependendo do fabricante, né, de 60 a 65 decibéis, que é o admissível, né? Então, tá tudo aqui dentro, né? Aquele motor, né? Diesel, gerador, quadro, tudo aqui é uma solução que está toda aí dentro, né? Então, dentro dessa carenagem, como a gente chama, né? Outra coisa é a seguinte, então, para quem mora em campo, eu não sei aí, Fernando, né? Mas geralmente, como eles são grandes, assim, esses fechados, né? Ele é colocado em local que as pessoas que passam na rua até acabam vendo, né? Eu não vou citar empresa aqui, né, locais, mas assim, para quem mora em Campos, conhece Campos, né, vocês vão observar um supermercado que fica na esquina da rua 3 de Maio com Conselheiro Otaviano. Pela rua Conselheiro Otaviano, pela calçada, vocês vão observar esse caixotão para lado de fora, né, quase em frente ao prédio do Medical Center, né. Tem outro local que é visível, assim, é fácil você ver esse caixote, né, branco, né. Tem um hortifruti também na 28 de março, grande, que ele, quando você está de frente para o hortifruti, lado direito, né, você acaba vendo também esse equipamento. Então, assim, ele está presente no nosso dia a dia. Eu não sei, na região de Itaperuna, né, você consegue ver, né, as pessoas passarem na rua, que negócio é esse, né? Caixote é esse, né? Itaperuna, né, tem alguns estabelecimentos, sim, que necessita, né,
Aham. Só complementando aí a parte que você está falando aí, né? Além, né, você fazer a proteção acústica, né? E tem a Aham. proteção também em si do equipamento, né? Para períodos chuvosos, muito Sim, sol, bem lembrado, é né? verdade. Para local eles são, né, teoricamente botados em lugares estratégicos, né? Uhum. Onde você possa ver, mas não tenha livre acesso a ele, né? Uhum. Mas é mais restrito para o pessoal que vai manusear, fazer manutenção, alguma coisa do tipo, né? Uhum. Aí, como você falou, né, ele, né, muda as cores, depende do fabricante, né? Lá no campus Itaperuna nós temos um, né, ele fica, por enquanto, responsável pela parte de iluminação lá do nosso pai, que chama de Parque Acadêmico Industrial, lá, né, e uso também para dar aula didática, né? Para fazer Uhum. demonstração, a gente liga, né? E mesmo com esse aparo, né, todo em volta dele, né, e todo bem para reduzir bem o ruído, ainda existe, né, o ruído, né? Aham. Aham. né? Apesar que tem alguns outros detalhes que fazem a diferença de cada gerador para cada gerador, né? E você vai Uhum. vir falar isso aí também mais para frente, Uhum. né? Mas é, né, é uma dimensão, né, bem grande em relação a esse tipo de gerador, né? E como você deu aí os dados aí em relação à aplicação, né, às emissões aí, né, aos poluentes, teoricamente ele não foi feito para ser utilizado constantemente, né? Uhum. Uhum. Então, mas seria bom, a nível ambiental, a gente ter uma legislação, porque às vezes pode, né, apesar de ser um pouco, mas ainda é um impacto ambiental. Aqui Uhum. na nossa região, né, nós temos, não é muito, mas algumas localidades, alguns comércios têm, né, alguns hospitais também na nossa região, né, aqui também nós temos. E utilizado, né, sempre para você poder fazer, né, emergencialmente, no caso, na nossa região aqui. Show. Eu vou passar então para o outro, né, outro slide. Assim, e aí né, nós estamos trazendo aqui um modelo de grupo gerador que eu achei interessante, né, que ele foi apresentado na Brasil Offshore, na Feira Brasil Offshore, em Macaé, no ano passado, né? Que é um grupo gerador. Então, vocês vão perceber que é um motorzão aqui, né, de novo. Máquina primária é um motor, né, a máquina mecânica. E aqui nós temos um gerador. Só que um detalhe que eu quero chamar a atenção, que ele é movido a biogás, tá? Que é isso, né, basicamente, né? Esse biogás pode, por exemplo, isso é metano, né? Gás metano, CH4. Mas ele vem de processos, né? Ele é gerado a partir de processos, por exemplo, com biodigestores, que são sistemas utilizados muitas das vezes em áreas rurais, né, Fernando? Aí eu acho que é uma opção muito interessante, né? O grupo gerador que usa um biogás, né? Uma solução legal. Aqui na nossa região é bom a gente, né, fazer essa verificação desse tipo de investimento, né, que como aqui tem Uhum. muito, né, pessoal criador de gado, né, de aves em geral, esses materiais, né, pode ser usado como fabricação de combustível, né, como você falou, né, o biogás. Uhum. É um investimento, mas também consideração é uma economia, tanto, né, financeira e também ambiental para a gente também, né? Claro. É aquela história, né? Tem que botar na ponta do lápis, né? Como diz no popular, né? Ver a relação custo-benefício, né? Do investimento, porque, como o Fernando falou, né?
Você tem, muitas das vezes, criação de gado, né, confinamento de aves, então gera muitos dejetos, né? Isso é um problema ambiental. Então, se você joga isso num outro sistema chamado de biodigestor, que faz né, todo um processo químico, né, decomposição daquela matéria orgânica, essa decomposição vai gerar o metano que a gente está, né, falando. Aí, quer dizer, esse metano a gente joga dentro do motor. Hein? Claro que esse especificamente, né, tem um compressor, porque esse metano tem que entrar aí sob pressão, né, tem que ter pressão, então tem um compressor que não aparece na imagem, está, né, do outro lado do grupo gerador. É um compressor, e aí tem filtro também, tem vários sistemas, mas basicamente você pode utilizar esse gás e jogar aí dentro de forma direta. Isso que eu achei legal, porque você pega e já joga direto, né? Você deixa de usar diesel, né? Que é, como eu comentei, é bem pior, né? Então, assim, eu acho que eu falei, poxa vida, é uma solução muito interessante, mas tem que botar na ponta do lápis aí para ver se, de fato, vale a pena. Então, eu vou passar para o outro slide também, né, só para a gente... Aqui eu tô, né, a gente está mostrando basicamente o seguinte. Antes de falar das aplicações de fato, né, a gente está mostrando aqui uma figurinha, como se fosse um grupo gerador dentro de um local específico para ele, porque o que acontece? Muitas das vezes, isso é questão de opção, tá? Você opta por não trabalhar com um grupo gerador com aquela carenagem, né, aquela proteção acústica dele. Mas você pode fazer a proteção acústica, né? Coloca ele dentro de um local, mas aí tem que ter todo o cuidado, instalação, né? São outros detalhes, tá? Que é a instalação do grupo, né? Como, por exemplo, aqui um acabamento acústico nas paredes internas. Você tem aqui o silenciador também, não tem um silencioso aqui, como se fosse um carro, né? Tem um silencioso. Nesse caso aqui, que eu peguei a figura, peço desculpa porque está pequeno, mas é um silencioso para uso hospitalar, né? Para diminuir mais ainda o ruído. Está aqui em cima, na descarga dele. Como nós estamos falando de uma máquina mecânica, uma máquina térmica, então, eu preciso de refrigeração, é um motor, um caminhão. Então, você tem uma entrada de ar aqui por trás, né? Aqui na frente você tem um radiador, então entra ar frio, o ar quente produzido aqui é jogado pelo outro lado, né? Então, assim, tem todo um cuidado para a instalação desse equipamento. E outro ponto que também não aparece aí é a questão do armazenamento do óleo diesel, né? Por exemplo, então tem que ficar em um tanque específico, né? Tem que ter uma barreira de contenção, isso tem todo o manual técnico do equipamento para isso, né? Porque pode ter vazamento do óleo, então não pode cair no solo, então tem todo o problema relacionado a isso. Então você tem aí, muitas das vezes, um tanque mesmo, como se fosse um tanque mesmo, um caminhão, claro, com outro formato, mas é um tanque. Eu tenho que armazenar o combustível. Daí, uma das vantagens de você trabalhar com um motor a diesel, né? Um grupo de geradores a diesel. Porque é uma matéria, digamos assim, é um produto que é de fácil obtenção, de fácil armazenamento, a variação do preço não é tão grande, né? Então, assim, optam muitas das vezes para trabalhar com diesel, que é muito mais fácil, né? Então, assim, dentro dessa ideia. Bom, e aqui a gente coloca algumas das aplicações. E aí a gente vai tentar aqui mostrar um pouco dessas aplicações, né, dar exemplos, né? E aí cada um, né, tanto eu quanto o Fernando, com cada um com sua experiência, né, que já viu, né? Então a gente vai elencando. Não dá para falar tudo, porque são vários, né? Vamos tentar aqui, né, Fernando? Juntar. Bom, vamos lá.
Como o Fernando já comentou, atender cargas essenciais. Uma outra situação é sair fora desse horário de ponta. O que é isso exatamente, nós vamos falar. E também uma coisa que acontece muito, né, Fernando? Na zona rural, né? A questão da qualidade do fornecimento de energia, né? Por parte da concessionária, no meio rural. A gente vai tentar juntar tudo, tá? Vamos lá. Hospitais, né? Imagine, Fernando, né? Deus livre guarda, mas imagine o cara na mesa de cirurgia, né? De repente falta energia, né? Como o pessoal no popular fala, faltou luz. Então o cara está na mesa de cirurgia, está numa UTI, e aí falta energia. Como já teve caso, não lembro a data, mas foi. Eu posso estar errando aqui o estado, mas assim, eu não vou falar o estado porque de cabeça eu não falar errado. Mas teve um estado aqui no país em que uma maternidade, UTI neonatal, então a UTI neonatal, ela era atendida pelo um grupo gerador de emergência, então para uso emergencial, no caso de falta de energia, o grupo automaticamente entra funcionando, suprindo a demanda de eletricidade. Mas deu um problema na máquina, no grupo gerador, e a UTI neonatal ficou sem energia. E aí deu no que deu, né? As crianças morreram, né? Porque muitos equipamentos estão ligados na tomada, e aí não teve energia, né? Então teve problema lá. E, se eu não me engano, o pessoal da manutenção teve sérios problemas, até com a justiça mesmo, né? Então, assim, hospital, né, tem algumas locais do hospital que são considerados cargas essenciais, não pode ficar sem energia, né? Luiz, não é só cirurgia, né? Mas as pessoas Sim, claro. que têm aparelhos, né, Sim. respiratórios, ou tipo que não pode parar, esses geradores são feitos para suprir essas cargas, né, emergenciais mesmo, né? Também como algumas coisas básicas, como iluminação de emergência, né? Não sei se... É claro que as pessoas acabam não vendo esses detalhes, né? Assim, não tem porquê tá também percebendo, mas, por exemplo, quando você tem as tomadas aéreas aí dos hospitais de campanha, né? Vocês vão perceber agora que, quando faz um sobrevoo no hospital de campanha, tem vários grupos geradores desse aí, branco, né? Esse caixotão do lado, porque como o hospital em si precisa, como você falou, Fernando, de respirador e tudo mais, né? E não pode parar, né? Então, a gente tem aí os grupos geradores suprindo no caso de falta, por exemplo, de energia. Assim, né, Fernando? Como um aeroporto, né? Aeroporto também, imagine, centro de controle, né? A torre de controle, né? Perde. É claro que não é só o grupo gerador. Depois nós vamos falar que ele fica um tempo desligado, poucos segundos. Então, nesse pouco segundo que o grupo gerador fica desligado, você tem que entrar com low breaks. São outros equipamentos que não deixam faltar nada, nem um pouco, né? O grupo gerador é uma máquina mecânica, então ela tem um tempo para ela entrar em operação, mesmo que seja segundos, mas ela tem um tempo. Então, o aeroporto, uma torre, né, Fernando? Um saguão, né, com aquelas indicações de voo, né? Outra coisa, laboratórios, né? E aí eu cito, por exemplo, a universidade, né, a UENF, que eu trabalhei. Então, lá você tem alguns laboratórios, freezers, né, que trabalham com temperaturas baixíssimas, né, a menos 70 graus. Então, essas freezers não podem ficar desligadas por muito tempo, com risco de perder o material que está lá dentro. Então, a UENF foi projetada com grupos geradores, né, no início da UENF, de 55 kVA. Né? Então, cada prédio tinha um grupo gerador
né, de 55 kVA, mas atendia cargas essenciais, ou seja, tomadas específicas, né, que estavam ligadas a esses equipamentos e uma parte da iluminação. Por quê? Porque assim como o hospital, assim como o aeroporto, assim como um prédio comercial, assim como a escola que está logo abaixo, tem grande aglomeração de pessoas. Então, numa falta de energia, as pessoas acabam, muitas das vezes, né, ficando mais eufóricas, né, assim, na ânsia de sair daquele ambiente. Estando no escuro, né, fica perigoso, né? Então, com a iluminação sendo alimentada por um grupo gerador de emergência, a saída dessas pessoas, ou a evacuação dessas pessoas em um determinado ambiente fica mais segura, né? Bem mais segura. Então, assim, aí o que aconteceu no caso da UENF, né, Fernando? Só para eu completar aqui com o laboratório. Hoje, né, os colegas até me falaram sobre isso, hoje você tem um grupo gerador lá, né, para cada prédio de 550 kVA, tá? 550. Saltou de 55 para 550. Pô, por que esse salto? Basicamente, que eles, né, eu conversei com eles, está ligado ao seguinte: primeiro, aumentou a demanda, né, de equipamentos com essas necessidades. Aumentando a demanda, aquele grupo gerador já não dava conta. E aí o que acontece? A ampliação elétrica, né, instalações elétricas novas, para essas novas cargas essenciais, ficaria muito mais caro do que trocar o grupo gerador e, como a gente diz, né, pendurar, né, ligar o prédio inteiro, 100% do prédio, em cima do grupo gerador. Então, quando falta energia hoje, o grupo gerador atende o prédio 100%, independente se a carga é essencial ou não. Tá? Mas é característica deles lá, a necessidade deles, eles optaram por isso, né? Botaram, volto a dizer, na ponta do lápis e viram que é mais interessante assim do que outra forma, né? Então, prédios comerciais também, né, Fernando? Shoppings, né? Frigoríficos, né? Frigorífico também é um problema, porque você estraga, né, o material, se faltar energia com o tempo. Supermercados, né, uma coisa que a gente vai falar, né? Eu não vou citar nomes aqui também, de novo, mas é comum aqui em Campos, né? Itaperuna provavelmente também, é comum a gente observar em alguns supermercados que no horário das 18 e também às 21 horas falta energia. Perdão, hospital. O supermercado se apaga, né? Ele apaga, foi o caso do Márcio Elise, ele perguntou aqui, né? Esse horário de 18 às 21, por que isso? Né? Porque nesse horário, das 18 às 21 horas, a gente chama de horário de ponta, ou de pico, né? É o horário onde, no sistema elétrico, a nível nacional, você tem maior demanda de energia. As pessoas estão chegando a casa, né, estão ligando aquela televisão, vendo aquela novela, né, tomando um banho quente e tal. Então, assim, a iluminação entra em funcionamento, iluminação pública. Existe uma curva que mostra isso, de demanda. Então, você vai observar que nesse horário a demanda é maior. Então, uma forma de você limitar o consumo de energia dos consumidores de média tensão, ou seja, os consumidores de médio porte e até mesmo de grande porte, é fazer com que, nesse horário, a energia elétrica para eles fique mais cara, né? Então, a energia ficando mais cara nesse horário, muitas das vezes, esses empreendimentos, como supermercados, por exemplo, optam por se desligar completamente da rede da concessionária às 18 horas e, dentro das 18 às 21 horas, ficar conectado a um gerador próprio.
que é um grupo gerador. Então, quando chega às 21 horas, é desligado novamente a energia do supermercado, né? Por quê? Porque é o momento que ele está saindo do grupo gerador e retornando ao funcionamento pela rede da concessionária. Então, isso só não ocorre de sábado, domingo, feriados nacionais, mas o que a gente chama de hora sazonal. Então, mas de segunda a sexta, né, ele vai funcionar dessa forma, tá? Então, eu acho que eu respondi a pergunta do Márcio Elias também com essa explanação. Então, essa é uma das aplicações. Sai fora do horário de ponta, porque nesse horário a energia para os caras fica mais caras. Então, eles optam por entrar com o grupo gerador, né? Há um pequeno Fala, risco, né? Há um sim. pequeno risco, né, em relação a isso, porque se o grupo gerador não tiver a manutenção adequada, ele pode falhar, e aí na realidade ele não vai ficar sem luz, ele vai voltar com a hora, né, com a energia da concessionária, mas porém, né, ele nesse período, como a hora, o quilowatt-hora vai ficar mais caro para eles, né? Mas isso aí. Aí falando aí também, falar um pouco mais aqui da nossa região, né, a parte de aplicações rurais aí, né? Aqui a nossa parte de região aqui, né, os produtores, né, de leites aí que tem cooperativa, né, utilizam, né, muito essa parte de grupos geradores, né. Quando você tem né, um tanque de leite que vai fazer o resfriamento desse leite, né, ele não pode ficar sem a luz, né, sem a energia da concessionária, né, que senão você vai perder, né, o dia todo que o funcionário teve lá para tirar o leite, se perde, né? Quando uma cooperativa é muito grande, então ele se usa esse gerador de médio porte. Quando é um pouco menor, né, utiliza um gerador também, mas um pouco menor também, que não é a diesel, né, é a gasolina. Né? E aí, por um processo, né, que pode ser tanto automático, que você vai vir falar mais na frente, ou manual, né, faltou, né, a luz da concessionária, ele manualmente vai lá e liga, né, esse gerador para que possa manter esse leite, né, resfriado, né. Até outras cooperativas que também trabalham com derivados do leite, né, o queijo, né, e assim por etc. Então, eles necessitam dessa parte. Até um fato curioso que eu, dando aula dessa disciplina, um aluno que mora na zona rural, ele falou assim: professor, estou trabalhando com gadinho de leite, aí eu boto lá num resfriador, faltou luz, cara, deu problema, perdi tudo. Professor, mas aí você arruma lá um geradorzinho. Aí um tempo depois, ele né, comentando comigo, ele falou assim: professor, isso são adequações, né, rurais. Eu tenho lá uma máquina lá, um motor lá, a gasolina lá, eu posso funcionar ele como gerador? Aí eu falei assim: não, você tem que comprar o gerador elétrico em si e fazer as adaptações para você poder fazer. Aí eu expliquei a ele, daí a pouco ele ligou para mim, ligou, né? Ele fez lá a adaptação adequada. E aí, qual foi o problema? Onde ele morava lá, né? A concessionária, né? Sempre tinha interrupções elétricas, né? E para você fazer a religação, né? Demorava esse tempo. Então, esse tempo que demorava poderia, né, prejudicava ele. Então, ele fez essa adaptação. Faltava energia, ele mesmo lá, ligava. Então, quer dizer, é uma solução temporária, né? E uma solução, né, a custo-benefício para ele é mais vantajoso, né? Então, como você estava dando exemplo aí, né, da UENF, né, o crescimento, a demanda, né, os estudos também aumentou, o número de pesquisa aumentou, né?
e a eficiência, né, energética para manter essas pesquisas sem que não altera, né, não dê nenhuma alteração em resultados, né, são essenciais, né, como muitas outras daí né, do que a gente vem comentando aí. Acho que Isso. Então, assim, a gente está tentando, né, como nós falamos nisso, tentar bater em 3 pontos, né, de aplicação, né? Caras essenciais, volto a dizer, caras essenciais, o problema do fornecimento de energia, muitas das vezes, em determinados locais, e o horário de ponta. Então, assim, esses grupos trabalham, né, justamente para atender, independente da aplicação, que podem ser outras aplicações, né? Mas assim, em geral, para atender esses 3 problemas, né? Eu lembrei também o pessoal de TI, né? pessoal de TI. Sistemas de informação aí, muitas vezes aqueles data centers, aqueles equipamentos que rodam direto e não pode deixar a internet cair e tudo mais, né? Então, aí você tem esse tipo de equipamento também para resguardar esse problema. Então, assim, as aplicações são diversas, né? As aplicações são diversas aí. E esse caso é interessante, né, por 2 motivos, né? Primeiro que é um retorno do que, no caso, você está fazendo, né, tá surtindo efeito, né, enquanto professor, né? Então, o aluno, assim, a necessidade faz, né, a pessoa tentar buscar soluções. Eu acho que isso que é o mais legal, né? Que o Então, cara tem um problema e precisa resolver isso, mas como resolver? Entra aí o conhecimento técnico, né? então, O apoio técnico, e aí, né, ele deu o jeito dele, né, e conseguiu resolver, né? Não é mas não é o ideal muitas das vezes, mas assim, né, obedecida a normas, né, questões de segurança, tudo mais, está lá o equipamento funcionando, né? Então, resolveu. né, não é que você falou, né? Não é devido às normas, como ele né, é um pequeno produtor e tudo mais, tem as suas excepcionalidades, né? Sim, claro. E assim, é muito bom, né, o que você vem fazendo, né, ao longo do tempo agora, né, fazendo essas pequenas palestras, que às vezes a pessoa não tem, né, o estudo do conhecimento técnico, mas ainda tem uma noção básica devido à experiência de vida e que Uhum. ajuda muito, ajuda demais, né? Claro. Então, esses pequenos detalhes assim, né? Uhum. Assim, para tentar atender também aos colegas que, né, que têm essa necessidade, quando ele vai tentar acoplar, né, essa máquina motriz, motor, né, diesel ou gasolina, a esse gerador, né, aí são detalhes, né, como a gente estava comentando antes, são comentários são técnicos, né, assim, específicos, mas é só para a gente falar o seguinte, primeiro, né, esse é um tipo de gerador bem específico, nós estamos falando, nesse equipamento, Sim. grupo gerador, né, que é um gerador tipo brushless, é um gerador síncrono tipo brushless. Aí tem um porquê desse nome, né, sem escova em português, mas assim, como que ele funciona? Aí, como dizer, isso aí são máquinas elétricas, né? Mas assim, é um tipo de gerador específico para esse tipo de aplicação. O motor tem que estar com uma rotação fixa. Sim. Entendeu? Por que isso? Porque a rotação, a velocidade com que o eixo do motor roda tem que ser constante. Por que isso? Porque se houver muita variação, vai mexer lá na frequência, que é um parâmetro elétrico importante, né? Frequência, as pessoas estão mais acostumadas, né? 60 Hz, né? O HZ, 60 Hz,
aqui são 60 Hz, né? Então, aquilo é a frequência da rede. 60 por quê? Porque esse, né, é o valor de frequência padronizado aqui dentro do Brasil. Então, temos outras aplicações, além dessas que nós falamos também, que a gente chama de paralelismo de grupos geradores. Quer dizer, ligar esse grupo gerador em paralelo com a rede. Isso aí é uma outra situação que se configura mais como uma usina termoelétrica, entendeu? Como um sistema de geração que vai produzir continuamente energia a partir desses grupos geradores. Mas nesses casos aí, nós estamos falando basicamente em situações em que o grupo gerador ele funciona por um curto período de tempo, né? Então, eu acho que é isso, né? A grosso modo dizendo, ele tem que cumprir os mesmos parâmetros da rede elétrica. Isso aí. Né? Para o paralelismo, né? Ele tem que ser fiel em termos de frequência, sequência de fases, né? De tensão, tem outra, né? Outra questão que a gente acaba estudando também em máquinas elétricas, né? Então, basicamente é isso. Aí, eu vou passar aqui, né? Para como é que funciona, que às vezes é a curiosidade das pessoas, né? Nós vamos dar um exemplo de um sistema que trabalha automaticamente. Fernando comentou, né, Fernando? De um sistema, no caso lá do rapaz lá, que você falou, né? Do resfriador de leite Do foi resfriador manual. Pode ser feito também, né? O desligar da rede e o ligar o grupo gerador manualmente. Essa é uma opção. Vamos falar do automático, que o sistema automático pode servir para duas situações. Uma, falta de energia. Automaticamente ele entra funcionando. Ou, no horário de ponta, né? Das 18 às 21 horas, o mecanismo é o mesmo, né? Assim, a maneira de entrar em operação é a mesma. Então, aqui, nós botamos aqui uma figurinha, né? Tentar ser o mais didático possível. Seguinte, imagine que aqui você tem uma carga, né? Pode ser o hospital, pode ser o supermercado, pode ser qualquer carga. E o que está em laranjinha aqui, porque essa chavinha está fechada, e aqui é a rede elétrica da concessionária. Então, a concessionária, condições normais, está fornecendo energia para a carga. Por outro lado, essa chavinha aqui está aberta e esse grupo gerador está parado, desligado. Bom, então, existe um equipamento aqui, tá? É um sistema totalmente eletrônico, né? Tem vários sensores, tanto para medir a rede da concessionária, como também ligar o grupo gerador. Então, assim, tem muita coisa por trás, né? Muita coisa por trás. Principalmente ligada à automação, né? Tem muita automação por trás, né? Mas esse equipamento, o cérebro, seria uma unidade de supervisão de corrente alternada, a tal da USCA, né? Que a gente estuda também na área de eletrotécnica. Basicamente é o cérebro do equipamento, né? Então, o que esse cérebro do equipamento faz? Ele monitora se tem energia vindo da concessionária. Tem? Então está tudo normal, todo mundo feliz, a concessionária alimenta a carga. Beleza. Próximo passo, vamos imaginar que faltou energia da concessionária. Né, Fernando? Aí, quer dizer, o sensor do equipamento vai detectar, rapaz, faltou energia, né? Falando como se fosse o cérebro, né? Rapaz, faltou energia. E agora? E agora que é aquele momento que a carga fica desligada, tá? Por enquanto, tentando ir na sequência, né? A carga fica desligada. Então, a USCA, por exemplo, então tem que abrir essa chave para desligar a carga da rede da concessionária, que está com falha, defeito, e eu tenho que partir, quer dizer, ligar o meu grupo gerador. Tá? Então, essa chave, nesse exato momento, vai estar aberta, tá?
Então, o grupo gerador, por sua vez, tem diversos sensores de temperatura, né, para ver se o motor está ok. Então, a USCA, esse equipamento, recebe também do motor diversas informações dizendo, ó, eu estou ok, estou pronto para entrar em funcionamento, como se fosse o jogador na reserva. Ó, eu estou pronto para entrar em jogo. Já estou aquecido, que é também um ponto interessante. O motor tem que trabalhar aquecido, né? Ele não pode partir frio. Então, tem aquecimentos aqui, né? Por resistência. Ó, estou pronto. Ah, você está pronto? Então, eu vou ligar você. Vou botar você em campo. Então, você tem um comando aqui da unidade partindo o motor de arranque. Ligando mesmo. Ligou o motor. Aí, aqui também, onde eu estou com a mão, você tem o quê? Um sensor de tensão que vai observar se, de fato, o seu gerador está funcionando, gerando tensão elétrica. E essa informação manda para a USCA, né, para a unidade aqui. Ou seja, ela pensa da seguinte forma, eu mandei ligar o grupo gerador. Opa, mandei ligar. Será que ele ligou mesmo? Né? Será que ele está gerando energia mesmo? Então, vem uma outra informação dizendo, ó, de fato, está ligado, está gerando tensão, ele está funcionando. Ah, está funcionando? Ah, então eu posso fechar essa chavezinha aqui. Fechou a chave, agora a energia da carga vem do grupo gerador. Resolvido. Então, isso leva em torno de 5 segundos, 6 segundos, não sei, 10. Entendeu? É muito rápido. É esse momento que, por exemplo, aí eu estou dando um exemplo como falta de energia, mas poderia ser a mesma situação no caso do horário de ponta. Às 18 horas, é isso que acontece. Né? Apaga tudo, é porque ele está fazendo todo esse processo aí de entrar em funcionamento. Tem diversas, como você falou, diversas aplicações e diversas situações, né? Sim. A gente está falando dos lugares mais necessitados de emergências, né? Alguns lugares onde não há essa necessidade de emergência, o gerador, como está aí, né? Ele pode levar um pouco mais de tempo, não muito tempo, mas um pouco mais de tempo, né? E só para, né, complementar aí, depois você vai falar um pouco mais na frente, mas eu vou adiantar um pouco, né? Esse equipamento, esse cérebro aí, né? Ele faz constantemente, né, a leitura tanto da entrada quanto da saída, né? Então, né, dependendo da situação, como, né, faltou luz, o gerador, né, liga, mas não entra em funcionamento na carga, porque pode ser um pico de energia. Pode ser. Né? Deu aquele pico, né? Voltar rápido. Por isso o tempo, né? Por isso depende do local, a determinação do tempo. E o processo inverso também, né? Faltou, né? Voltou a luz, mas o gerador também. Posso passar então aqui? Pode. Aí. Aí, ó. Tá aí, ó. Isso aí. Né? Aí, por exemplo, nesse slide, nesse momento aí, né? Que está fazendo a demonstração, a chave do gerador está aberta. Mas não necessariamente ele está desligado. O motor continua ligado. O motorzão ele está rodando. Isso, né? Porque esse determinado tempo pode se verificar que nesse período, né? Ele pode ter outra falha. E aí é onde ele pode entrar mais rápido, né? Porque já está rodando mesmo, né? Só complementando aí. Então, show. Aqui, então, vejam bem, de tudo isso que nós já estamos terminando, né? A hora já vai avançando, mas de tudo que nós falamos, tem um grande problema que é a manutenção, né? Então, vejam, é uma máquina que trabalha estática, parada, né? Então, assim como... Mas o eixo roda, né? O motor diesel, o eixo roda. Então, assim, quais são os cuidados? O mesmo cuidado de um motor de um caminhão. Então, tem que ter manutenção preventiva, ver nível de óleo, filtro de óleo, bateria, por conta do motor de arranque, né? Outra coisa também, o nível do reservatório, né, do tanque, né? Então, assim,
são os mesmos cuidados com o motor, né, de um caminhão, em termos de manutenção, né? Então, se o radiador está refrigerando, se tem água no radiador, né, porque dá sobre temperatura. Então, se der temperatura alta no motor, vai desligar o motor, assim como um caminhão que alarma lá no painel de um carro, que vai alarmar no painel, ó, temperatura está alta, está faltando óleo, está faltando isso, faltando aquilo, entendeu? Então, por isso, do sistema de controle, esse cérebro por trás do sistema automatizado, né? Então, assim, eu já tive muita dificuldade com grupos geradores por conta justamente desse tipo de coisa, né? A questão da manutenção dele, né? Então, volto a dizer, as pessoas, quando optam, né, os empresários, né, os grandes comércios e assim por diante, quando optam por grupo gerador, tem que entender o seguinte: se ele entra diariamente no horário de ponta, né, o número de horas trabalhadas dele é bem maior. Então, ele está rodando todo dia, ele roda 3 horas. Então, é até menos pior. Tem um desgaste da máquina? Tem. Mas ele está rodando. Então, você tem sempre rodando e você tem uma manutenção por conta disso. Um outro problema, que eu acho que é até pior, é que quando ele entra em funcionamento somente em caso de emergência. Como diz no popular também, uma vez na vida, outra na morte, né? Então, assim, o que acontece? A pessoa esquece do grupo gerador. Aí que está o problema. Porque não falta energia todo dia. Não falta energia toda hora. Então, ele está lá, parado lá. Aí faltou energia. Aí que você lembra do grupo gerador. Aí, por um problema ou outro, ele não entra em funcionamento. Aí que dá um problema, como eu falei, né? Cargas essenciais, imagine uma UTI neonatal e o grupo gerador não entra funcionando. Porque está parado, ninguém cuidou, entendeu? Como agora, um negócio complicado. O grupo gerador é um negócio complicado. A gente jogando para o dia a dia, né? Igual agora, você tem um caminhão, mas está parado por causa da quarentena e está lá parado. Está guardado, está guardado. Ligação emergencial, ó, agora tem que trabalhar. Você vai lá, bate a chave. Cadê? Nós estamos falando também da parte mecânica, né? Mas a parte em si elétrica também tem essa manutenção, né? Que também. Muito tempo parado ou constantemente em trabalho, você tem que ter, né, essa averiguação, essa manutenção, né, esse cuidado, né? E que para o comerciante, né, para o dia a dia, né, se faz jus e o uso-benefício dele. Né? Sim. É uma manutenção que, se você fizer ela né, constantemente, toda adequada, né, é bem melhor do que, como você deu o exemplo, né, muito tempo parado, e aí o problema pode ser maior e o custo das peças em si, a reposição, né, e botar ele para funcionar novamente, pode sair mais caro.